Wendy Dill sobre Rony, há muita música inédita. Matt Wardlow 04 de agosto de 2021. Nos anos desde que Ronnie James Dio morreu em 2010, após lutar contra um câncer de estômago, houve um fluxo constante de reedições. Mais recentemente, houve expansões de 2021 de seus dois primeiros álbuns com Black Sabbath, Heaven and Hell de 1980 e sua continuação de 1981 Mob Rules. Wendy Dill, gerente de longa data e viúva do falecido cantor, revela à UCR que os fãs podem esperar por reedições semelhantes dos álbuns clássicos da banda Dill dos anos 80, incluindo um remix recém-encomendado do marco de 1983 LP Holly de Ver. Com a recente publicação do livro de memórias de Ronnie, Rainbow in the Dark, Wendy discute os próximos lançamentos, bem como suas memórias do tempo de seu marido com o Black Sabbath. O período de Ronnie com o Black Sabbath foi, por muito tempo, subestimado. A reunião da banda Heaven e Hell foi um sonho realizado para os fãs. Pode nos levar de volta a alguns dos primeiros momentos em que aquela reunião estava se juntando? Estou tão feliz que Ronnie voltou a tocar com a banda. Todo mundo estava jogando tão bem. A amizade estava lá o tempo todo. Foi um pacto muito forte e amizade, e eu estava tão feliz que aconteceu antes do Ronnie falecer, porque ele realmente adorava brincar com aqueles caras, eu acho mais do que qualquer um. Eles eram apenas jogadores incríveis, Tony Iommi, Geezer Butler, Vinny Appice e Ronnie. Eles eram tão fortes e se divertindo tanto jogando. Foi uma pena que tenha chegado ao fim por causa da doença. Tony Iommi nos disse no início deste ano que a adição de Ronnie o enviou em uma nova direção e lhe deu novos desafios. Ele teve que trabalhar mais porque Ronnie era um cantor muito diferente. Quais são suas memórias de Ronnie voltando para casa depois de alguns desses dias no estúdio trabalhando no álbum Heaven and Hell? Estávamos todos na casa dos Bee Gees em Miami. Eles estavam todos trabalhando juntos na casa e ensaio, e então eles iriam para o estúdio. Todo mundo estava se divertindo, mesmo que houvesse muitos problemas acontecendo. Geezer teve alguns problemas pessoais e teve que sair. Billboard às vezes estava lá e às vezes não estava lá. Houve provações e tribulações, mas na verdade Ronnie estava muito, muito feliz. Acho que ele e Tony ficaram muito felizes por terem se encontrado. E Ronnie escreve no livro sobre a sensação de entrar no palco com Sabbath pela primeira vez. Onde você estava para os primeiros shows na Alemanha? Qual foi a cena em sua memória? Ronnie estava muito nervoso por tomar o lugar de Ozzy Osbourne, o que ele nunca teve a intenção de fazer. Nunca pensei que Ronnie tivesse a casa do Ozzy. Eu sempre acho que há 2 sábados, e eu acho que ambos foram muito bons. Obviamente, Ozzy era um inovador, e ele era um grande showman em sua época. Ele era um showman fantástico. Isso era parte do som do sábado. Mas então Ronnie entrou e tornou isso um pouco mais melódico ou mais moderno. Ele fez o sábado moderno, e ele tornou mais ouvinte. Acho que essa foi a diferença entre as duas bandas. Mas eu não diria que um era melhor que o outro, e Ronnie nunca fez nenhum dos dois. Mas ele estava muito nervoso no início, entrando lá e tendo que preencher os sapatos de Ozzy. Ele tem algumas pessoas vaiando ele, e algumas pessoas cuspindo e tal. Mas depois de alguns shows, acho que as pessoas realmente perceberam, isso é uma ótima música, vamos ouvir isso. Houve reedições dos álbuns Mob Rules e Heaven and Hell este ano, e em 2019, o álbum The Humanizer. Desumanizador inclui parte de um show ao vivo de Tampa em 1992. Que tipo de discussão houve sobre lançar o show ao vivo completo dessa apresentação? Há muitas coisas diferentes que a gravadora quer fazer e assim por diante. E vamos e voltamos. Eu não sei porque o show inteiro não foi lançado. Talvez houvesse alguns problemas técnicos ou algo assim, eu não sei. Mas eu sei que quando The Humanizer saiu em 1990, o grunge tinha meio que entrado, então não teve o reconhecimento que deveria ter. Estou muito feliz por ter sido relançado. Acho que é um bom disco. Há coisas ótimas lá, e eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas ouvirem isso agora. Houve grandes reedições de Dio nos últimos anos.
O que mais você ainda gostaria de ver sair? A Warner Bros. Tem os 6 primeiros álbuns que Rony gravou, e eles queriam trazê-los este ano. Eu disse que não, porque já tínhamos as reedições do BMG, sou dona dos outros 4 álbuns e licenciei para eles. BMG estava trazendo isso para fora e fazendo um trabalho muito bom. Temos um livro e um gibi saindo. Eu disse que há muito, você não pode inundar o mercado. Eu nunca mais quero inundar o mercado. Vamos trazer todas as reedições dos 6 primeiros álbuns do Dio no próximo ano, mas eles estarão com muito bônus material, muitas coisas ao vivo, coisas que as pessoas nunca ouviram antes. Estamos remixando Holly de Ver com um produtor muito conhecido. O que levou à decisão de remixar esse disco? Warner Bros. Queria fazer isso. Eles me perguntaram sobre isso. Eu disse que se vamos fazer isso, então eu quero escolher alguém que é atual e poderia fazer justiça ao Rony. Falamos com algumas pessoas, mas se alguém vai fazer isso, eles têm que saber o que estão fazendo e ser capaz de torná-lo um som mais moderno. A conversa era de Wyn Davis fazendo isso. Ele é o engenheiro do Rony, e é fabuloso. Mas ele não aceitava liberdades com a música do Rony, porque ele estava tão perto dela. Então, se vamos remixá-lo, faça com alguém que tem uma perspectiva completamente diferente e vamos ver o que acontece. O que você descobriu para os 6 primeiros álbuns? Ainda estamos passando por isso. Temos um monte de material inédito. Temos um monte de coisas e estamos passando por um lote, mas haverá algum material inédito lá. Tem um cofre cheio de centenas e centenas de fitas. Está demorando muito para passar por isso. Wyn Davis e eu estamos passando por tudo. Fiquei feliz quando vocês colocaram o set de Jill Donington. Eu tenho um monte de outras coisas. Quando Rony gravava uma música, ele tinha um estúdio em casa. Ele ia lá e tinha sua pequena máquina de bateria, e gravava algo que ele queria gravar. Porque Rony não era apenas um letrista. Ele era músico também, tocava guitarra, tocava baixo, tocava trompete, tocava piano. Então ele ia lá e colocava coisas para baixo. Talvez eles mudem um pouco. E então ele ia para o estúdio com a banda e eles colocavam corretamente. Tenho todas aquelas gravações quando ele estava no estúdio. Tenho centenas deles. Vamos passar por algumas dessas coisas. Obviamente Rony era perfeccionista, então eu nunca vou colocar nada para fora que eu não acho que Rony iria aprovar. Mas estamos passando por tudo isso para ver se há coisas interessantes que os fãs gostariam de ouvir,